Tudo bem, pessoal? Eu sou o Daniel Nóbrega e seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui para mais uma parte da resolução da prova de Químico de Petróleo Júnior da Petrobras, prova que foi realizada em 2001. Nesse bloco aqui, vamos resolver as questões de 26 a 30. Então, sem mais demoras, quer dizer, antes de tudo, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no canal, para esse canal crescer cada vez mais e chegarmos a ser o maior canal de provas resolvidas de concursos do Brasil. Vamos ser um pouquinho mais comedidos, por enquanto. Vamos ser primeiro no Brasil, ok? Já temos várias provas de engenharia de processamento, agora estamos iniciando a fase de químico de petróleo e espero que vocês estejam curtindo, estejam gostando, estejam aprendendo aí com a resolução. Então, curte, compartilha e se inscreve, se inscreve no canal, beleza? Então, vamos lá, direto para as questões. Então, de novo, prova de engenheiro de de químico de petróleo, prova realizada em 30 de setembro de 2001 pela CESP. A CESP foi a banca que realizou essa prova. Então vamos lá, questão 26. Uma semicélula A consistindo em uma tira de manganês mergulhada em uma solução de manganês mais 2 e 1 mol por litro, e uma semicélula B consistindo de uma tira de zinco mergulhada em uma solução de zinco mais 2, com a concentração de 1 mol por litro também, foram ligadas sucessivamente, eletricamente e por meio de ponte salina, ou seja, teve a ligação elétrica entre os dois eletrodos lá, entre a placa de zinco e a placa de manganês, e a ponte salina fechando o circuito. Por meio de uma ponte salina, há uma semicélula padrão de hidrogênio a 25 graus Celsius. As diferenças de potencial DDP medidas entre esta última, a de hidrogênio, e as semicélulas A e B foram de 1,18 volt para a semicélula A, manganês, e 0,76 volt para a semicélula B, zinco. Em ambos os casos, o eletrodo metálico, manganês e zinco, apresentou-se como polo negativo, ou seja, ele se reduziu nos dois casos. Diante dessa situação hipotética e considerando o produto 2,303 RT sobre F, em que R é a constante universal dos gases, tem a temperatura de 298 Kelvin, 25 graus Celsius, e F, a constante de Fahrenheit, todo esse bloco aí seja igual a 0,06, julgue os itens que se seguem. Entre as espécies químicas, manganês sólido, manganês mais 2 aquoso, zinco sólido e zinco mais 2 aquoso, esta última é o redutor mais forte e o Mn sólido, o oxidante mais forte. O que é que está acontecendo aí? O zinco mais 2, ele é oxidante, porque para ele, a alteração que vai acontecer nele aí, é de sair de zinco mais 2 para zinco 0. Ou seja, ele vai se reduzir. Ou seja, se ele se reduz, ele é oxidante. E o MnS, o manganês em estado metálico lá, oxidante, não, o que ele vai fazer aí, que ele pode fazer é se oxidar, ou seja, ele reduz o outro componente, ou seja, está invertido aí. O zinco é oxidante, fraco, porém oxidante, e o manganês é redutor, fraco, mas redutor. Beleza?
Então, essa alternativa está errada. 2. Caso as semicélulas A e B sejam ligadas entre si eletricamente por meio de uma ponte salina, como foi feito aí para o padrão de hidrogênio, a tira de manganês será o cátodo e a tira de zinco será o ânodo. E a diferença de potencial entre as duas será de 0,42 volt. Aí o que é que a gente tem? Que as duas tiveram os valores foram de 1,18 e 0,76. Só que isso tudo, elas sendo reduzidas. O que a gente vai ter aí é que uma vai estar reduzindo e a outra vai estar oxidando. O 1,18 vai manter aí positivo e o 0,76 vai virar negativo, porque o potencial vai ser de oxidação. Então, ao invés de 0,42, a gente vai ter 1,94. Então, está errado aí o valor do potencial aí. Está certinho que é ânodo, que é cátodo, mas o potencial está errado. E também a gente tem essa equação que nos diz que o potencial padrão, aí a gente tem aí a equação RT-NF ln de B sobre A. Esse QRT, essa segunda parte aí, é igual a 0,06. Ou seja, a gente ainda vai ter o potencial padrão subtraído de 0,06, ou seja, não vai dar 0,42 de jeito nenhum. Que a gente tem para cancelar não, para marcar como errada essa questão, tá? É errada por vários detalhes. Vamos para o 3. Ocorrerá uma reação perceptível quando o manganês metálico for mergulhado em uma solução de 1 mol por litro de zinco mais 2. O que vai ocorrer quando a gente mergulhar o manganês na solução de zinco mais 2? A camada que fica em cima, a superficial da tira de manganês, ela é formada por óxido de manganês. Então, o que, é que vai ocorrer? Vai ocorrer a redução desse óxido de manganês a manganês metálico e a formação de mais zinco aí nessa solução. A gente vai ver a formação imediata. Então, é verdade o que ocorrerá uma reação perceptível, porque a gente tem uma diferença de potencial também muito grande. E o que, é que vai acontecer? Vai formar hidrogênio, o hidrogênio vai ser formado aí, o H2 vai sair, e a gente vai ter a formação de OH-, de hidroxila, que vai complexar aí com zinco, como a gente vai ver no quarto item, que sabendo que o zinco mais 2 formam um íon complexo na presença de hidróxido, o ZnOH4-2, temos o zinco mais 2, o OH-. Então, o equilíbrio seria ZnOH2, mas tem uma forma complexa de ZnOH4-2. Caso houvesse a adição de hidróxido de sódio à semicélula B, a de zinco, a DDP entre ela e a semicélula padrão de hidrogênio tornar-se-ia maior. Verdade, porque a gente vai ter mais formação de hidróxido de zinco mais 2, porque a gente vai ter a maior complexação desse zinco pela hidroxila, o ZnO4-2. Então, vai ter uma formação maior de zinco mais 2 e, consequente, a formação de hidrogênio e tudo mais. Então, eu desloco o equilíbrio por causa dessa complexação do ZnOH4-2.
Então, está correto. 5. A constante de equilíbrio para a reação de Zn mais 2 aquoso mais manganês sólido, dando zinco sólido mais manganês mais 2 aquoso é igual a 1,00 vezes 10 a menos 14, 10 a 14, dizendo aí qual é a constante de equilíbrio da reação. Como a gente calcula a constante de equilíbrio da reação? Aqui, ó, log de K igual a N vezes o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo dividido por 0,0592. Resolvendo essa conta aí, a gente acha que o K é igual a 10 elevado a 14. Está correta a questão? Vamos lá para o 27. É bem conhecido o fato de que hidrocarbonetos mais ramificados resistem melhor à compressão, sem sofrer ignição espontânea que hidrocarbonetos menos ramificados. O índice de octanagem de uma gasolina, por exemplo, reflete o teor de hidrocarbonetos ramificados presentes nessa gasolina. Gasolinas com alto índice de octanagem permitem à indústria automobilística construir pistões mais eficientes, capazes de trabalhar a compressões maiores. Por isso, a isomerização de alcanos é um processo importante na indústria do petróleo. Por intermédio dela, se produz alcanos ramificados a partir de alcanos não ramificados. Para que essa reação ocorra, é necessário adicionar pequenas quantidades do hidrocarboneto, aí, o radical livre, o AC3 e um alceno. As várias reações envolvidas na isomerização do N-butano em isobutano são mostradas no quadro ao lado. Julgue os itens a seguir relativos às reações e intermediários mostrados no referido quadro. Aí a gente tem o quadro com as reações que são parciais até a formação do isobutano, ok? 1. O alceno é adicionado apenas para iniciar a reação. Uma vez iniciadas, apenas as reações 4 e 5 passam a ser importantes. Correto, porque a gente tem a formação aí, o alceno ele entra como um formador do carbocátion, e aí, depois, quando eu tenho uma reação em cadeia formada, vou adicionando cada vez mais o terquibutila e pulando sempre o carbocátion aí de uma molécula para outra dentro da cadeia. Então, eu tenho aí a formação em cadeia e vai o passe no devolva. Ok? Então, está correta a alternativa 1. Alternativa 2. A reação 2 é uma substituição nucleofílica por mecanismo SN1. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque eu tenho a necessidade do HAlCl4, que é quem vai gerar o carbocátion. Vai ser uma substituição nucleofílica de ordem 2, porque eu tenho ela é bimolecular. Eu tenho a entrada de outro componente para poder formar o carbocátion. Por isso, essa alternativa é falsa, é o mecanismo SN2, não SN1. Na reação 4, ocorre a migração 1,2 do grupo metila, do carbocátion do S-butila, seguida da migração 1,2 de hidreto. Essa reação possui, portanto, como intermediário um carbocátion isobutila. O que acontece aqui? Na reação, vamos lá, reação 4. Eu tenho
a migração aqui desse carbo, dessa entidade aqui, o CH3, para cá, e ela leva a ligação para estabilizar aqui esse carbono do meio. E eu tenho a formação do CH2+, que é justamente o o intermediário isobutila. E depois eu faço a migração desse hidrogênio aqui do carbono que está no meio da cadeia para estabilizar a isobutila em terquibutila. Então, é verdadeira essa alternativa. 4. A reação 4 é bastante favorecida, deslocada para a direita, pois o íon carbônico terciário formado é mais estável que o íon carbônico secundário original, correto, porque a gente tem aí a distribuição da nuvem eletrônica favorecendo a estabilidade do carbono com carga positiva no meio. Eu tenho aí 3 metilos, 3 entidades CH3 para estabilizar um carbono positivo. Então, é verdade essa alternativa. 5. Partindo-se do isobutano e adicionando-se os mesmos reagentes de iniciação, obtém-se no equilíbrio uma mistura diferente daquela obtida quando se parte do N-butano. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a gente está partindo para o mesmo produto estável. Nós não teremos a formação de um produto diferente por causa de estabilidade, porque a gente está partindo já do isobutano. O que é o isobutano? É o terquibutila com hidrogênio no carbono aí que está com a carga positiva, então o hidrogênio. Então, de onde eu vou arrancar para fazer iniciar essa reação de polimerização? Justamente desse carbono mais estável. Então, não é diferente da mistura que origina quando parte do isobutano e do N-butano. Então, essa está errada, ok? Vamos lá para 28. Em relação a métodos volumétricos de análise, julgue os itens que se seguem. Permanganato de potássio é um titulante que prescinde de indicador, pois sua coloração púrpura intensa faz que, em geral, uma gota de excesso do reagente provoque uma mudança perceptível na coloração do titulado após o ponto de equivalência. Aí o que a gente pega é a palavra prescinde. Prescindir é renunciar, não precisa. Então, realmente, o permanganato de potássio, por suas características, ele não necessita ter um indicador para fazer a titulação com ele. A mistura aí, geralmente, quando a gente faz uma titulação com permanganato, ela é límpida, ela é clara, é cristalina, não tem coloração, e quando a gente vai adicionando o permanganato de potássio, ela vai ficando arroxeada e até consumir tudo. E quando eu passo 1 grau do ponto de virada, eu tenho a coloração púrpura na solução. Então, verdadeiro. 2. Em titulações envolvendo o ácido etileno-diamino tetracético, EDTA, o pH deve ser sempre ácido, de forma a garantir que o complexo metal-EDTA seja suficientemente estável para não comprometer a análise. Aí a gente tem o erro de teoria, porque o EDTA com metal ele fica estável quando está em meio básico, pH acima de 10, não meio ácido, tá bom?
Vamos lá. Terceiro, o hidróxido de sódio pode ser um reagente altamente higroscópico. Não pode ser pesado a peso constante e, por isso mesmo, não pode ser usado para padronizar soluções. Errado. Por que errado? Ele é higroscópico? Sim, ele é higroscópico, mas eu preciso deixar um tempo até ele absorver uma quantidade de, de água que faça alterar o peso. Essa reação não é tão violenta. E eu padronizo ele também. Eu padronizo, mantenho ele fechado e ele é adequado para eu padronizar outras soluções, porque ele tem uma característica que me faz tê-lo como como uma base primária. A basicidade dele é muito alta. Então, no ponto de equivalência, a virada dele é muito grande. Então, sim, eu posso é uma solução padronizável. Então, eu faço a padronização independente do peso aí que tiver, não é uma coisa de outro mundo. Então, o 3 não está correto, errado. 4. Um dos problemas da iodometria é falta de um indicador adequado que, ao mesmo tempo, responda à presença de iodo e produza uma mudança de cor nítida. É errado. A gente tem aí, já para iodo, a gente tem um amido. E o próprio iodo ele tem uma cor muito forte, tipo, como o permanganato de potássio tem uma cor muito forte. E aí, se vai sendo consumido, se eu estou titulando com iodo, eu vou ter uma virada bastante forte. Então, isso aí está errado. A iodometria é uma das titulações que tem um ponto de virada mais nítido das titulações. 5. A volumetria de precipitação é o tipo mais antigo de volumetria existente, mas, nos dias atuais, suas aplicações são muito limitadas porque as reações de precipitação não fornecem, geralmente, estequiometria e rapidez desejáveis. A coprecipitação do analito ou do titulante fazem muito frequentemente que a reação não seja estequiométrica. Apenas os procedimentos que usam o íon prata como titulante ou analito têm ainda alguma importância. Isso é verdadeiro. Já foi muito importante essa titulação, a volumetria por precipitação, só que hoje a gente, pelo grau de precisão que a gente tem que encontrar nas reações, essas precipitações elas perdem muito o ponto de virada ali, a gente não consegue identificar. E as coprecipitações, os interferentes, eles fazem também a gente perder o ponto de virada. E realmente não fica sem estequiometria e a gente não determina com precisão e com confiabilidade a, a concentração daqueles íons. O que as titulações com prata, o nitrato de prata, ou que se vai determinar a quantidade de prata, sim, ainda são as mais utilizadas, porém, as únicas utilizadas, porque a precipitação de prata ainda é bastante, quer dizer, ainda não, é bastante nítida quando a gente faz essa titulação. Então, está correta a alternativa 5. Vamos para lá, para 29. A figura acima mostra um cromatograma de separação de petróleo cru, formado principalmente por hidrocarbonetos, por cromatografia gasosa com programação de temperatura e pressão. Com relação à cromatografia gasosa e à figura acima, julgue os itens subsequentes. Quais são os itens? A cromatografia gasosa é uma técnica que separa diversos componentes de uma mistura de acordo com sua volatilidade. Assim, na separação do petróleo cru,
hidrocarbonetos com menor número de carbonos são eluídos depois dos hidrocarbonetos com maior número de carbonos. Ou seja, aí ele inverteu a ordem. Os que são eluídos primeiro são os que têm o menor número de carbono e depois os que têm o maior número de carbono, maior peso molecular. Então, essa alternativa aí, ele trocou as bolas, está errada. 2. A programação de temperatura é utilizada para melhorar a separação e diminuir o tempo de análise. Correto. Por quê? Porque eu começo com a temperatura mais baixa e eu vou eluindo os componentes mais voláteis e depois eu não vou esperar um tempo de eluição grande para ter os compostos mais pesados. Eu aumento a temperatura e aí eu faço a conta lá, a integral do pico, que eu sei que tem a temperatura diferenciada, e faço a conta da composição desse componente aí da substância, ok? Então, está correto. 3. A programação de pressão tem como propósito diminuir o tempo de retenção dos picos finais e assim evitar que o último pico elua em uma temperatura muito alta, o que poderia degradar a fase estacionária. Por que isso é verdade? Porque eu vou diminuir a pressão. Eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição do que eu estou eluindo. Então, eu não vou estar com temperatura muito alta consequentemente, eu não vou degradar a fase estacionária. Se eu tiver uma temperatura muito alta, aí na análise, eu vou degradar a fase estacionária. Então, eu diminuo a pressão para diminuir o ponto de ebulição dessas substâncias que são mais pesadas e faço a análise sem danificar a minha coluna de destilação. 4. Uma condição sine qua non para que a substância possa ser isolada por cromatografia gasosa é que ela seja um gás ou possa ser volatilizada. Correto. Porque se eu não puder nem volatilizar ou se não for um gás, se ela ficar estacionária ali, eu não tenho como quantificar ela. Ela não vai percorrer o caminho da coluna de destilação. Então, não vou quantificar porque ela vai ficar ali no meu ponto de injeção, no meu bico injetor da amostra. Ela não vai ser eluída. Beleza? Por isso que é cromatografia gasosa. Ela precisa ser volatilizada. Então, se ela é fixa, ela não é carreada. Ok? 5. Uma outra técnica igualmente eficiente na separação dos componentes do petróleo cru é a cromatografia líquida de alta eficiência, a CLAI, por troca iônica. Aí a gente troca as bolas e mete o pé pelas mãos, porque troca iônica é para compostos que são polares, que têm polaridade, que são sais, e que eu posso ter íons se formando ali dentro. E nós sabemos que o petróleo, a grande maioria dos compostos são apolares. Se os compostos são apolares, a troca iônica é ineficiente, então isso está errado. Ok? Vamos lá. 30. Acerca de polímeros sintéticos e naturais, julgue os itens abaixo. Uma reação de polimerização ocorre sempre por mecanismos que envolvam radicais livres. Aí a gente já tem a questão 27, que mostrou que não tem formação de radical livre, formou só o carbocátion lá e ocorreu a polimerização. Está errado. 2. O polipropileno é obtido a partir do propileno, cujo nome formal é o propeno. Olha ele aí, propeno, propileno, correto. 3.
A polimerização do propileno ocorre por meio do mecanismo cabeça-cauda, que envolve a formação de um radical livre mais estável. Aí a gente tem o polipropileno, aí, o R a gente substitui aqui por um CH3, e o cabeça-cauda vai ser este composto aqui, ó. A gente não vai ter o polipropileno, ele é caracterizado aqui, né, no cabeça, quer dizer, aqui no cabeça-cauda. Eu tenho o R, C, C, CR, C, e aí vai seguindo, porque eu tenho 2 carbonos, o radical, mais 2 carbonos, o radical. É o mecanismo cabeça-cauda, que forma o polipropileno, e ele tem, sim, o radical livre mais estável, que vai estar aqui, ó, no meio. 4. Caso se queira obter um polímero de massa molecular mais elevada, deve-se aumentar a concentração do iniciador. Errado. Por que errado? Eu tenho que aumentar o tempo de reação. Se eu quiser um polímero mais pesado, eu vou manter essa reação por mais tempo. Se eu aumentar a concentração, não vai adiantar nada. Eu posso até prejudicar a formação do composto, porque eu vou finalizar a reação. Então, eu tenho uma reação ali controlada, com a mesma composição, com a mesma concentração do iniciador, e eu mantenho essa reação por mais tempo para eu ter um polímero com a massa molecular maior, ok? Errado. 5, para terminar e ir para o abraço. As proteínas são exemplo de polímeros naturais. Sua síntese natural, ao contrário dos polímeros sintéticos, prescinde de catalisador. Errado. Por que está errado? Para eu sintetizar uma proteína, eu preciso sim do catalisador, que são os aminoácidos, são as enzimas que vão juntar os aminoácidos para gerar proteína. Então, está errada essa questão. Então, é isso, pessoal. Questões de 26 a 30. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que vai ter a continuação dessa prova e outras provas mais que virão na sequência. Ok? Então, curte, compartilha, se inscreve, comenta e grande abraço. Valeu!